Era uma noite em uma pequena cidade, perdida entre as vastas plantações e o céu azul infinito, vivia Helena. Desde criança, ela foi ensinada a sonhar com um futuro onde amor e liberdade eram fundamentais. Porém, a realidade a cercava como uma tempestade prestes a desabar. Helena, aos 22 anos, era uma jovem de beleza marcante, cabelos ondulados como o trigo maduro ao vento, olhos castanhos que refletiam a esperança e um sorriso que iluminava até os dias mais sombrios. Ela possuía um espírito livre e indomável, características que se tornaram um estigma em uma sociedade tradicional que valorizava mais o status e a riqueza do que a felicidade genuína. No entanto, a vida de Helena mudou drasticamente após a morte de seu pai, um homem que sempre acreditou nos sonhos da filha. Sua mãe, angustiada e sem saber como sustentar a família, decidiu que o melhor caminho seria vender Helena em um casamento arranjado com Gabriel Alencar, um dos fazendeiros mais ricos da região. Gabriel era uma figura enigmática, conhecido tanto por sua fortuna quanto por seu temperamento impetuoso. A ideia de se tornar a esposa de um homem que nunca conhecera e que era um completo estranho a aterrorizava. Na manhã do casamento, o sol brilhava intensamente, mas o coração de Helena estava envolto em nuvens escuras. Ao se olhar no espelho, viu não apenas a noiva que a sociedade esperava, mas também a mulher que lutava contra seu destino. Vestida em um deslumbrante vestido de noiva, com detalhes em renda que pareciam mais uma armadilha do que um símbolo de amor, Helena caminhou em direção ao altar, seu coração batendo descompassado. A música suave que tocava parecia zombar de seus pensamentos. Não posso acreditar que isso está acontecendo, sussurrou Helena para sua melhor amiga, que a acompanhava. Eu sei, Helena, mas talvez você possa encontrar uma forma de mudar isso. A vida é cheia de surpresas, respondeu sua amiga, segurando a mão dela com força, tentando transmitir coragem. Quando Helena chegou ao altar, encontrou Gabriel, um homem imponente com um olhar intenso. Ele vestia um terno escuro, que realçava sua estatura robusta e a musculatura bem definida. Embora seu rosto fosse de uma beleza que poderia facilmente atrair qualquer mulher, a frieza que emanava dele a deixou desconfortável. Ao invés de um romance, era como se estivesse prestes a firmar um contrato. Não sou uma propriedade, não sou apenas uma troca, pensou Helena, enquanto o sacerdote começava a cerimônia. O mundo ao seu redor parecia girar. Ao longo do discurso, sua mente vagava entre os sonhos que havia abandonado e o futuro incerto que a aguardava. Quando os votos foram trocados, Helena sentiu uma mistura de desespero e resignação. A pressão de sua mãe e o peso do que estava por vir eram esmagadores. A cerimônia, que deveria ser um momento de celebração, se transformou em um fardo. Finalmente, após o beijo que selou o casamento, os aplausos do público a despertaram de seu transe. Seja bem-vinda à Fazenda Alencar, disse Gabriel, em um tom que soava mais como uma ordem do que uma saudação. Helena se viu mergulhada em um novo mundo. A fazenda era uma imensidão de campos verdejantes, cercados por árvores altas e imponentes. A casa-sede era grandiosa, com paredes de madeira escura e uma varanda que se estendia para um horizonte interminável. Porém, assim que cruzou o limiar da casa, uma sensação de solidão a envolveu. As paredes, que pareciam vibrar com a história de gerações, estavam carregadas de um silêncio pesado. As primeiras semanas foram um turbilhão. Helena se viu presa em uma rotina que não era sua, lutando para se adaptar ao novo lar. Gabriel era um enigma. Às vezes, ele se mostrava gentil e atencioso, trazendo flores do campo e compartilhando histórias de sua infância. Outras vezes, sua frieza e falta de comunicação a deixavam confusa e perdida. Ele parecia carregar o peso do mundo nas costas. Certa manhã, Helena decidiu explorar os jardins da fazenda. O aroma das flores e o canto dos pássaros ajudaram a se sentir um pouco mais em casa. Enquanto estava lá, encontrou um pequeno grupo de empregados trabalhando nos canteiros. Ela se aproximou, decidida a ajudá-los. Olá! Posso ajudar? Perguntou Helena, tentando sorrir. Um dos empregados, um homem de aparência amigável, sorriu de volta. Claro, senhora. Estamos organizando as flores para a feira da cidade. Enquanto trabalhavam juntos, Helena começou a se sentir mais à vontade. No entanto, ao final do dia, ao retornar para casa, percebeu que Gabriel a observava à distância, com uma expressão que misturava curiosidade e desconfiança. Você realmente acha que pode fazer isso sozinha?
Ele perguntou, a voz baixa e carregada de sarcasmo. Eu só queria ajudar, Gabriel. Não sou feita apenas para ficar em casa, respondeu Helena, a raiva borbulhando dentro dela. Ele a observou por um momento, como se estivesse avaliando suas palavras. Então, surpreendentemente, disse, às vezes, o que parece ser uma ajuda pode se transformar em um fardo. A tensão entre eles era palpável. Helena queria gritar, mas ao mesmo tempo, uma parte dela queria entender aquele homem que, de alguma forma, também parecia preso. A vida continuou, e o relacionamento deles se tornava cada vez mais complicado. Em uma noite, enquanto a tempestade rugia lá fora, a energia da casa foi cortada. A escuridão a envolveu, e Helena se viu perdida em pensamentos. Gabriel entrou na sala, acendendo algumas velas. Ele parecia diferente, mais vulnerável. Ao sentar-se ao lado dela, Helena percebeu que ele também estava sentindo a pressão da vida que levava. Não é fácil ser quem somos, não é? Ele disse, a voz suave. Não é. Mas eu não sou apenas um troféu, respondeu Helena, a sinceridade em suas palavras. Eu sei, Helena. E talvez eu tenha sido um tolo em não perceber isso antes. Ele olhou para ela com um novo entendimento. O que você realmente quer? Eu quero um futuro onde eu possa escolher. Um futuro com amor e respeito, disse ela, sentindo que finalmente havia encontrado a coragem para expressar seus desejos. A conexão entre eles estava crescendo, mas o medo do que estava por vir ainda pairava no ar. Certa manhã, a mãe de Helena apareceu inesperadamente na fazenda, trazendo consigo um antigo amigo de família, Ricardo. Helena sentiu um frio na espinha ao vê-los. Helena, você não pode continuar aqui. Você deve se casar com Ricardo, disse sua mãe, com firmeza. Mãe, eu sou casada. Helena exclamou, a raiva crescendo dentro dela. Mas não por amor. Você não pode ignorar o que é melhor para você. Sua mãe insistiu. O clima estava carregado de tensão. Helena olhou para Gabriel, que parecia furioso. Ele tomou a frente. Helena não é uma propriedade. Disse ele, a voz cheia de determinação. Ela é livre para decidir seu próprio destino. Helena estava assustada e confusa. Parte dela queria se conformar com a expectativa de sua mãe, mas outra parte ansiava por algo mais. Eu não vou me submeter ao que você deseja. Este casamento pode ter começado como um arranjo, mas eu estou me apaixonando por Gabriel, disse ela, as palavras saindo com mais força do que jamais imaginara. A discussão entre eles estava se intensificando, e Helena se viu lutando por sua liberdade. Ela precisava de coragem para encarar a mãe e o homem que havia conhecido. Mas o que se seguiria seria uma batalha não apenas por seu amor, mas por sua própria identidade. A tensão na sala era palpável. O rosto de Helena estava pálido, mas seu coração pulsava com uma determinação recém-descoberta. Gabriel a olhou com um misto de preocupação e admiração. Ele nunca tinha visto Helena tão forte, tão corajosa. Era como se uma nova mulher tivesse surgido das cinzas do desespero que a envolvia. Você não pode me forçar a fazer algo que não quero, disse Helena, voltando-se para sua mãe, que agora parecia surpresa com a rebelião da filha. Helena, você não entende, sua mãe começou, mas foi interrompida. Não entendo? Mãe, eu passei a vida inteira fazendo o que você e o papai queriam. Este casamento foi uma barganha, e agora você quer me vender de novo? Gritou Helena, a voz ecoando nas paredes da fazenda. Não é isso. A mãe de Helena retrucou, a voz tremendo de emoção. Eu só quero que você tenha uma vida estável, uma vida que eu não pude te dar. Gabriel se adiantou, apoiando a mão no ombro de Helena. Não podemos viver com base no que os outros desejam para nós. Helena precisa ter a chance de escolher seu próprio caminho. Ele dirigiu um olhar sério à mãe de Helena, que ainda estava em choque. A mãe de Helena cruzou os braços, visivelmente incomodada com a situação. Ela sabia que havia perdido parte do controle sobre a vida da filha, mas a ideia de ver Helena se casar com Gabriel, um homem que ela não conhecia tão bem, era intolerável. E se ele não for o homem certo? Ela perguntou, a preocupação transparecendo em sua voz. E se você se machucar, minha filha?
É melhor me machucar por tentar ser feliz do que viver uma vida sem amor, sem escolhas, Helena respondeu, sua voz agora firme e decidida. Neste momento de vulnerabilidade, a raiva da mãe começou a se dissipar. Ela percebeu que não poderia proteger Helena para sempre. A filha cresceu, e suas decisões precisavam ser respeitadas. Mas ainda havia algo que a preocupava. E quanto a Ricardo? Ela indagou, um lampejo de tristeza em seus olhos. Ele é um bom homem. Não é sobre Ricardo, mãe. É sobre mim. Helena gritou, exasperada. Ela se virou para Gabriel, que estava calado, observando a cena. Ele parecia perdido em pensamentos, mas havia uma centelha de esperança em seu olhar. Eu quero saber se você está disposto a lutar por nós, Gabriel. A pergunta pairou no ar. Gabriel tomou um profundo fôlego. Eu não só estou disposto a lutar, como vou lutar. A sinceridade em sua voz fez o coração de Helena acelerar. Este casamento pode ter começado como um acordo, mas eu vejo em você algo que eu nunca esperei. Você é mais do que uma simples esposa, você é a mulher que eu quero ao meu lado. Helena sorriu, uma luz brilhando em seus olhos. A verdade nas palavras de Gabriel a envolveu como um cobertor quente em uma noite fria. Ela sentiu que, apesar de todas as dificuldades, havia uma chance de encontrar a felicidade. Nesse instante, a mãe de Helena olhou para os dois, e um novo entendimento começou a surgir. Eu não posso decidir por você, Helena. Você precisa seguir seu coração. A voz dela estava carregada de emoção, e as lágrimas começaram a escorregar por suas bochechas. Obrigada, mãe. Isso significa muito para mim, disse Helena, sentindo-se mais leve. Mas a história não parava por aí. Nos dias seguintes, Helena e Gabriel começaram a se conhecer verdadeiramente. Ele a levou para explorar a fazenda, mostrando cada canto, cada trilha escondida entre os campos de flores silvestres. Em uma manhã ensolarada, enquanto caminhavam pelo pomar, Gabriel pegou uma maçã madura e a ofereceu a Helena. Sabe, a vida aqui pode ser um pouco isolada, mas tem seu charme, ele comentou, mordendo uma maçã. Isolada? Helena riu. Este lugar é enorme, parece mais uma prisão do que uma casa. Gabriel sorriu, seu olhar penetrante. Talvez seja uma prisão para aqueles que não se adaptam. Mas para aqueles que se permitem ver a beleza, é um lar. Helena refletiu sobre isso, percebendo que suas percepções estavam mudando. Ela começou a se sentir mais em casa, mais livre. A química entre os dois era palpável, e os momentos que passavam juntos eram repletos de risadas e conversas profundas. No entanto, a sombra de Ricardo ainda pairava sobre eles. O amigo de família não estava disposto a desistir. Ele começou a aparecer frequentemente, muitas vezes tentando convencer Helena de que ela estava fazendo a escolha errada. Em um desses encontros, ele a encontrou no jardim, onde ela estava cuidando das flores. Helena, você realmente acha que isso é o que você deseja? Ricardo disse, a voz cheia de preocupação. Gabriel é apenas um fazendeiro. Ele pode não ter o que você precisa. Helena olhou para ele, sentindo-se irritada. O que eu preciso é de alguém que me respeite e que me ame de verdade, Ricardo. Não quero mais ser uma mercadoria que pode ser trocada como um bem. Mas a vida é sobre segurança. Você não pode simplesmente ignorar isso, insistiu Ricardo, tentando convencê-la com uma lógica que a deixava agoniada. Gabriel apareceu ao fundo, observando a cena. Ele se aproximou, seu olhar determinado. Ricardo, você não pode decidir por ela. Helena já fez sua escolha. O tom de Gabriel era sério, e a tensão entre os homens cresceu. E se eu decidir levá-la comigo? Ricardo desafiou, a raiva pulsando em suas veias. Helena ficou em silêncio, mas o coração batia acelerado. Ela percebeu que estava no meio de um conflito que poderia definir seu futuro. Gabriel estava pronto para lutar, mas ela também precisava fazer sua parte. Eu não estou à venda, Ricardo. Nunca estive. Helena afirmou, virando-se para Gabriel e olhando em seus olhos. Eu escolho Gabriel. A tensão se rompeu como um fio esticado, e Ricardo partiu, mas não sem lançar um último olhar de advertência. Helena sabia que o conflito estava longe de terminar,
mas estava pronta para enfrentá-lo ao lado de Gabriel. Nos dias que se seguiram, a relação entre Helena e Gabriel floresceu, mas também se tornava mais complicada. A conexão emocional que estavam construindo se aprofundava, mas a ameaça de Ricardo sempre pairava no fundo. Em uma noite, enquanto observavam as estrelas na varanda, Helena finalmente decidiu abrir seu coração. Gabriel, e se Ricardo tentar algo mais? E se ele realmente não desistir? Gabriel envolveu-a com um braço, sua presença forte e reconfortante. Nós enfrentaremos isso juntos, Helena. O que quer que aconteça, não vou deixar você sozinha. Helena sentiu o peso de suas palavras e sorriu, sabendo que a jornada que estavam trilhando juntos era repleta de incertezas, mas também de promessas de amor verdadeiro. A partir daquele momento, ela estava determinada a lutar por aquilo que desejava, um amor que não era apenas uma questão de conveniência, mas uma verdadeira parceria. E assim, os dias passaram, e Helena se sentia mais forte a cada momento. Ela começou a se envolver mais na fazenda, ajudando nas colheitas e fazendo amizade com os empregados. Gabriel, por sua vez, mostrava-se cada vez mais gentil e protetor, sempre incentivando-a a ser a melhor versão de si mesma. Contudo, em uma manhã clara, enquanto Helena estava no mercado local, algo inesperado aconteceu. Ela se deparou com uma mulher que estava em uma conversa acalorada com Ricardo. Ao se aproximar, percebeu que a mulher era uma amiga de infância de sua mãe, e, sem perceber, ficou escondida atrás de uma pilha de frutas, ouvindo a conversa. Você precisa agir rápido, Ricardo. Helena está mais próxima de Gabriel do que você imagina. Se você não fizer algo logo, pode perdê-la para sempre, a mulher sussurrou, seu tom urgente fazendo o coração de Helena disparar. Eu sei. Preciso traçar um plano, Ricardo respondeu, a determinação em sua voz a deixou ainda mais assustada. Helena sentiu a adrenalina percorrer suas veias. O que Ricardo estava planejando? Ela decidiu que precisava contar a Gabriel o que ouvirá, mas também sabia que deveria ser cautelosa. De volta à fazenda, com a noite se aproximando, ela encontrou Gabriel na cozinha, preparando um jantar simples. O aroma das especiarias enchia o ar, trazendo uma sensação de conforto. Gabriel. Chamou Helena, tentando esconder a ansiedade em sua voz. Precisamos conversar. Ele virou-se para ela, os olhos expressando curiosidade. O que aconteceu? Helena hesitou por um momento, mas a urgência a fez prosseguir. Eu vi Ricardo no mercado. Ele estava falando com uma mulher, e parecia que estava tramando algo contra nós. Gabriel franziu a testa, a preocupação passando por seu rosto. O que você ouviu exatamente? Eu ouvi que ele precisa agir rapidamente, que se não fizer algo, pode me perder para sempre. Ele parecia determinado a fazer algo, Gabriel. Estou com medo do que isso pode significar para nós. Gabriel limpou as mãos na toalha, aproximando-se de Helena com um olhar sério. Não podemos deixar que ele nos ameace. Precisamos ser inteligentes e agir antes que ele tenha a chance de fazer algo. A determinação na voz de Gabriel deu a Helena uma nova esperança. Ela sabia que estava começando a construir uma vida com ele, mas a sombra de Ricardo ainda pairava sobre eles. O que você sugere? Perguntou Helena, tentando se manter firme diante do que estava prestes a dizer. Precisamos alertar os nossos amigos e pessoas de confiança sobre a situação, respondeu Gabriel. Precisamos nos cercar de pessoas que nos apoiem, para que Ricardo saiba que estamos juntos e não estamos sozinhos. Helena assentiu, sentindo-se aliviada ao perceber que não estava sozinha nessa batalha. Eles estavam construindo uma rede de apoio ao redor deles. E se isso não funcionar? E se ele ainda tentar algo mais drástico? A incerteza na voz dela era evidente. Gabriel a olhou com ternura, segurando suas mãos. Não podemos deixar o medo controlar nossas vidas. Temos que ser corajosos e enfrentar isso juntos. Naquela noite, o casal decidiu se reunir com amigos e aliados da fazenda para discutir como lidar com a situação. Eles prepararam um jantar e convidaram todos que conheciam, incluindo os trabalhadores da fazenda e alguns amigos íntimos de Gabriel. Enquanto a mesa estava sendo posta, Helena sentiu uma onda de nervosismo. A sala estava iluminada com velas, e o cheiro do jantar caseiro enchia o ar, mas sua mente estava preocupada com Ricardo. O que ele poderia fazer?
Seria seguro ter todos ali? Gabriel percebeu sua inquietação e se aproximou. Helena, lembre-se de que estamos juntos nessa. Durante o jantar, enquanto a conversa fluía e as risadas se misturavam com o som dos talheres, Gabriel decidiu levantar um brinde. Ele se levantou, segurando um copo de vinho, e olhou para os rostos amigos ao seu redor. Quero agradecer a todos por estarem aqui hoje. Helena e eu sabemos que tempos difíceis estão à frente, mas temos um ao outro e a vocês, nossos amigos e família. Juntos, seremos mais fortes. A mesa se encheu de aplausos e gritos de encorajamento, e Helena se sentiu envolvida por uma onda de amor e solidariedade. Estamos aqui para apoiar vocês, disse um dos amigos de Gabriel, um homem robusto chamado Marcos. Se precisar de algo, você pode contar conosco. Helena sorriu, sentindo-se mais segura. A amizade e a lealdade daqueles que estavam ao seu redor a encorajaram a enfrentar qualquer desafio que Ricardo pudesse lançar em seu caminho. Naquela mesma noite, depois que os convidados foram embora, Helena e Gabriel sentaram-se na varanda sob o céu estrelado. A brisa suave da noite envolvia-os enquanto eles refletiam sobre os próximos passos. Você se sente mais confiante agora? Perguntou Gabriel, olhando nos olhos de Helena. Sim, muito mais. Senti o apoio deles, e isso me deu coragem, respondeu Helena, um sorriso de gratidão em seus lábios. Obrigada por me fazer sentir assim. Gabriel se inclinou mais perto, seus olhares se cruzando intensamente. Você é mais forte do que imagina, Helena. Juntos, nós podemos enfrentar qualquer coisa. Mas, mesmo enquanto falavam, uma sensação de ansiedade se instalou na mente de Helena. Ricardo não era um homem fácil de se livrar. Ele era persistente e calculista. Como um predador à espreita, ele poderia fazer qualquer coisa para conseguir o que queria. Nos dias que se seguiram, enquanto Helena se adaptava à vida na fazenda e começava a encontrar seu lugar, os rumores sobre Ricardo e suas intenções começaram a circular. O clima de apreensão cresceu à medida que mais pessoas estavam cientes da tensão. Em um dia particularmente quente, enquanto Helena estava na horta, cuidando das plantas, um mensageiro apareceu na porta da fazenda. Ele parecia nervoso e agitado, e isso imediatamente chamou a atenção de Gabriel, que se aproximou rapidamente. O que aconteceu? Perguntou Gabriel, franzindo a testa. Senhor, o senhor precisa ver isso. O mensageiro entregou uma carta a Gabriel, que imediatamente a abriu. A expressão de seu rosto se transformou de preocupação em furor. O que é? Helena se aproximou, seu coração acelerando. É uma ameaça, disse Gabriel, os olhos cheios de raiva. Ricardo está se aproximando da cidade, e ele está determinado a trazer problemas para nós. Ele diz que vai fazer o que for preciso para conseguir você, Helena. Helena sentiu um frio na barriga. O que ele pretende fazer? Ele vai tentar desestabilizar a fazenda, colocar os trabalhadores contra nós. É uma jogada suja, mas ele não vai ganhar, Gabriel declarou, a determinação em sua voz era palpável. Helena sabia que a situação estava prestes a se intensificar. O que devemos fazer? Vamos convocar todos os nossos amigos e aliados novamente. Precisamos mostrar a Ricardo que somos fortes juntos. A coragem de Gabriel a inspirou, e ela sentiu que estavam prontos para lutar. Nos dias seguintes, a tensão cresceu. Helena e Gabriel trabalharam incansavelmente para unir todos os seus aliados. O sentimento de camaradagem se intensificou, e todos estavam cientes de que precisavam estar prontos para qualquer movimento que Ricardo pudesse fazer. Mas as coisas não eram simples. Enquanto se preparavam, Helena começou a notar algo estranho. Em algumas ocasiões, ela via figuras sombrias espreitando pela fazenda à noite, e seus instintos alertavam sobre a presença de Ricardo e seus capangas. A preocupação começou a tomar conta de seus dias e noites. Uma noite, enquanto Gabriel estava fora, Helena decidiu que precisava investigar. Com um coração acelerado, ela se esgueirou pela fazenda, prestando atenção a cada sombra que se movia. O luar iluminava os caminhos, e o silêncio da noite era ensurdecedor. Foi então que ela ouviu vozes vindas de um dos galpões. Com o coração na boca, ela se aproximou cuidadosamente, tentando ouvir o que estava sendo dito. Ele não pode nos parar. Vamos colocar fogo na plantação se ele não desistir.
Uma voz rouca disse, cheia de raiva. Helena sentiu o sangue esfriar. Eram os capangas de Ricardo. Eles estavam planejando destruir a fazenda? O que mais Ricardo poderia fazer para conseguir o que queria? Ela sabia que precisava avisar Gabriel, mas como poderia sair sem ser vista? Decidiu que precisava ser inteligente e rápida. Enquanto se movia, ela fez um ruído acidental, e imediatamente as vozes pararam. Helena sentiu o medo tomar conta de seu corpo, mas antes que pudesse se mover, uma figura apareceu à porta do galpão. Era Ricardo. Olá, Helena. Que surpresa vê-la aqui, ele disse, com um sorriso que não chegava aos olhos. O que você está fazendo aqui, Ricardo? Helena tentou soar firme, mas sua voz tremia. Apenas resolvendo alguns negócios. E você? Parece que se meteu em uma situação delicada, e ele a provocou, dando um passo à frente. Ela sabia que precisava agir. Não estou com medo de você, Ricardo. Você não pode me controlar. Ele sorriu, mas o sorriso não era amigável. Você não tem ideia do que eu sou capaz. As pessoas que você ama não estão seguras enquanto eu estiver aqui. Helena sentiu uma onda de pavor, mas, em vez de se deixar dominar, decidiu que era hora de lutar. Gabriel fará o que for preciso para proteger a fazenda e a mim. Você não vai vencer. A raiva de Ricardo era palpável. Você está subestimando o que eu posso fazer. E, se não me obedecer, terá consequências, ele ameaçou, seu olhar gélido cortando a noite. Não tenho medo de você. Helena gritou, sentindo-se mais forte. Ela virou-se e começou a correr em direção à fazenda. Quando finalmente chegou, seu coração batia acelerado. Ela precisava contar a Gabriel o que havia ouvido, o que havia aprendido. Ele precisava saber que o perigo estava mais próximo do que imaginavam. Gabriel estava na sala de estar, conversando com alguns amigos, e a expressão de alívio ao vê-la entrar rapidamente se transformou em preocupação. Helena, o que aconteceu? Você está pálida. Gabriel. Ela ofegou, tentando recuperar o fôlego. Eu encontrei Ricardo e seus capangas. Eles estão planejando algo terrível. Ele quer que você desista da fazenda, e se você não o fizer, ele vai. O que ele vai fazer? Gabriel perguntou, seu tom grave. Ele vai incendiar a plantação, Gabriel. Helena disse, a voz tremendo. Precisamos agir agora, antes que seja tarde demais. A sala ficou em silêncio, e todos olharam para Gabriel, que rapidamente se levantou. Precisamos nos preparar. Não podemos deixar que ele leve isso adiante. Vamos reunir todos e bolar um plano. Sempre. Ele parecia determinado a fazer algo, Gabriel. Estou com medo do que isso pode significar para nós. Gabriel limpou as mãos na toalha, aproximando-se de Helena com um olhar sério. Não podemos deixar que ele nos ameace. Precisamos ser inteligentes e agir antes que ele tenha a chance de fazer algo. A determinação na voz de Gabriel deu a Helena uma nova esperança. Ela sabia que estava começando a construir uma vida com ele, mas a sombra de Ricardo ainda pairava sobre eles. O que você sugere? Perguntou Helena, tentando se manter firme diante do que estava prestes a dizer. Precisamos alertar os nossos amigos e pessoas de confiança sobre a situação, respondeu Gabriel. Precisamos nos cercar de pessoas que nos apoiem, para que Ricardo saiba que estamos juntos e não estamos sozinhos. Helena assentiu, sentindo-se aliviada ao perceber que não estava sozinha nessa batalha. Eles estavam construindo uma rede de apoio ao redor deles. E se isso não funcionar? E se ele ainda tentar algo mais drástico? A incerteza na voz dela era evidente. Gabriel a olhou com ternura, segurando suas mãos. Não podemos deixar o medo controlar nossas vidas. Temos que ser corajosos e enfrentar isso juntos. Naquela noite, o casal decidiu se reunir com amigos e aliados da fazenda para discutir como lidar com a situação. Eles prepararam um jantar e convidaram todos que conheciam, incluindo os trabalhadores da fazenda e alguns amigos íntimos de Gabriel. Enquanto a mesa estava sendo posta, Helena sentiu uma onda de nervosismo. A sala estava iluminada com velas, e o cheiro do jantar caseiro enchia o ar, mas sua mente estava preocupada com Ricardo. O que ele poderia fazer?
Seria seguro ter todos ali? Gabriel percebeu sua inquietação e se aproximou. Helena, lembre-se de que estamos juntos nessa. Durante o jantar, enquanto a conversa fluía e as risadas se misturavam com o som dos talheres, Gabriel decidiu levantar um brinde. Ele se levantou, segurando um copo de vinho, e olhou para os rostos amigos ao seu redor. Quero agradecer a todos por estarem aqui hoje. Helena e eu sabemos que tempos difíceis estão à frente, mas temos um ao outro e a vocês, nossos amigos e família. Juntos, seremos mais fortes. A mesa se encheu de aplausos e gritos de encorajamento, e Helena se sentiu envolvida por uma onda de amor e solidariedade. Estamos aqui para apoiar vocês, disse um dos amigos de Gabriel, um homem robusto chamado Marcos. Se precisar de algo, você pode contar conosco. Helena sorriu, sentindo-se mais segura. A amizade e a lealdade daqueles que estavam ao seu redor a encorajaram a enfrentar qualquer desafio que Ricardo pudesse lançar em seu caminho. Naquela mesma noite, depois que os convidados foram embora, Helena e Gabriel sentaram-se na varanda sob o céu estrelado. A brisa suave da noite envolvia-os enquanto eles refletiam sobre os próximos passos. Você se sente mais confiante agora? Perguntou Gabriel, olhando nos olhos de Helena. Sim, muito mais. Senti o apoio deles, e isso me deu coragem, respondeu Helena, um sorriso de gratidão em seus lábios. Obrigada por me fazer sentir assim. Gabriel se inclinou mais perto, seus olhares se cruzando intensamente. Você é mais forte do que imagina, Helena. Juntos, nós podemos enfrentar qualquer coisa. Mas, mesmo enquanto falavam, uma sensação de ansiedade se instalou na mente de Helena. Ricardo não era um homem fácil de se livrar. Ele era persistente e calculista. Como um predador à espreita, ele poderia fazer qualquer coisa para conseguir o que queria. Nos dias que se seguiram, enquanto Helena se adaptava à vida na fazenda e começava a encontrar seu lugar, os rumores sobre Ricardo e suas intenções começaram a circular. O clima de apreensão cresceu à medida que mais pessoas estavam cientes da tensão. Em um dia particularmente quente, enquanto Helena estava na horta, cuidando das plantas, um mensageiro apareceu na porta da fazenda. Ele parecia nervoso e agitado, e isso imediatamente chamou a atenção de Gabriel, que se aproximou rapidamente. O que aconteceu? Perguntou Gabriel, franzindo a testa. Senhor, o senhor precisa ver isso. O mensageiro entregou uma carta a Gabriel, que imediatamente abriu. A expressão de seu rosto se transformou de preocupação em furor. O que é? Helena se aproximou, seu coração acelerando. É uma ameaça, disse Gabriel, os olhos cheios de raiva. Ricardo está se aproximando da cidade, e ele está determinado a trazer problemas para nós. Ele diz que vai fazer o que for preciso para conseguir você, Helena. Helena sentiu um frio na barriga. O que ele pretende fazer? Ele vai tentar desestabilizar a fazenda, colocar os trabalhadores contra nós. É uma jogada suja, mas ele não vai ganhar, Gabriel declarou, a determinação em sua voz era palpável. Helena sabia que a situação estava prestes a se intensificar. O que devemos fazer? Vamos convocar todos os nossos amigos e aliados novamente. Precisamos mostrar a Ricardo que somos fortes juntos. A coragem de Gabriel a inspirou, e ela sentiu que estavam prontos para lutar. Nos dias seguintes, a tensão cresceu. Helena e Gabriel trabalharam incansavelmente para unir todos os seus aliados. O sentimento de camaradagem se intensificou, e todos estavam cientes de que precisavam estar prontos para qualquer movimento que Ricardo pudesse fazer. Mas as coisas não eram simples. Enquanto se preparavam, Helena começou a notar algo estranho. Em algumas ocasiões, ela via figuras sombrias espreitando pela fazenda à noite, e seus instintos alertavam sobre a presença de Ricardo e seus capangas. A preocupação começou a tomar conta de seus dias e noites. Uma noite, enquanto Gabriel estava fora, Helena decidiu que precisava investigar. Com um coração acelerado, ela se esgueirou pela fazenda, prestando atenção a cada sombra que se movia. O luar iluminava os caminhos, e o silêncio da noite era ensurdecedor. Foi então que ela ouviu vozes vindas de um dos galpões. Com o coração na boca, ela se aproximou cuidadosamente, tentando ouvir o que estava sendo dito. Ele não pode nos parar. Vamos colocar fogo na plantação se ele não desistir.
Uma voz rouca disse, cheia de raiva. Helena sentiu o sangue esfriar. Eram os capangas de Ricardo. Eles estavam planejando destruir a fazenda? O que mais Ricardo poderia fazer para conseguir o que queria? Ela sabia que precisava avisar Gabriel, mas como poderia sair sem ser vista? Decidiu que precisava ser inteligente e rápida. Enquanto se movia, ela fez um ruído acidental, e imediatamente as vozes pararam. Helena sentiu medo tomar conta de seu corpo, mas antes que pudesse se mover, uma figura apareceu à porta do galpão. Era Ricardo. Olá, Helena. Que surpresa vê-la aqui, ele disse, com um sorriso que não chegava aos olhos. O que você está fazendo aqui, Ricardo? Helena tentou soar firme, mas sua voz tremia. Apenas resolvendo alguns negócios. E você? Parece que se meteu em uma situação delicada, ele a provocou, dando um passo à frente. Ela sabia que precisava agir. Não estou com medo de você, Ricardo. Você não pode me controlar. Ele sorriu, mas o sorriso não era amigável. Você não tem ideia do que eu sou capaz. As pessoas que você ama não estão seguras enquanto eu estiver aqui. Helena sentiu uma onda de pavor, mas, em vez de se deixar dominar, decidiu que era hora de lutar. Gabriel fará o que for preciso para proteger a fazenda e a mim. Você não vai vencer. A raiva de Ricardo era palpável. Você está subestimando o que eu posso fazer. E, se não me obedecer, terá consequências, ele ameaçou, seu olhar gélido cortando a noite. Não tenho medo de você. Helena gritou, sentindo-se mais forte. Ela virou-se e começou a correr em direção à fazenda. Quando finalmente chegou, seu coração batia acelerado. Ela precisava contar a Gabriel o que havia ouvido, o que havia aprendido. Ele precisava saber que o perigo estava mais próximo do que imaginavam. Gabriel estava na sala de estar, conversando com alguns amigos, e a expressão de alívio ao vê-la entrar rapidamente se transformou em preocupação. Helena, o que aconteceu? Você está pálida. Gabriel. Ela ofegou, tentando recuperar o fôlego. Eu encontrei Ricardo e seus capangas. Eles estão planejando algo terrível. Ele quer que você desista da fazenda, e se você não o fizer, ele vai. O que ele vai fazer? Gabriel perguntou, seu tom grave. Ele vai incendiar a plantação, Gabriel. Helena disse, a voz tremendo. Precisamos agir agora, antes que seja tarde demais. A sala ficou em silêncio, e todos olharam para Gabriel, que rapidamente se levantou. Precisamos nos preparar. Não podemos deixar que ele leve isso adiante. Vamos reunir todos e bolar um plano. Helena sentiu a adrenalina percorrer suas veias. Era hora de lutar. Ela estava pronta para enfrentar o que quer que viesse, e sabia que não estava sozinha. Juntos, eles enfrentariam Ricardo e seu jogo perigoso. Mas o que Ricardo estava planejando era muito mais insidioso do que poderiam imaginar. Enquanto se preparavam para o confronto, o verdadeiro terror estava prestes a começar.